A paz do Senhor para todos. Estamos aqui hoje para mais uma aula da EBD, nossa EBD em síntese, onde estamos estudando a continuidade, né, da nossa lição, que tem como título Homens dos quais o mundo não era digno, né, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. E iniciamos a semana passada, né, na lição de número 8, sobre o patriarca Isaac. Nós já estamos estudando agora sobre Isaac. Na semana passada a gente viu Isaac como sendo filho da promessa, né, o filho ali de Abraão. E a gente estudou ali sobre a personalidade de Isaac, aquele homem pacificador, né? Isaac conviveu ali com a inveja ali dos filisteus, e ali, quando os filisteus ali entulham seus poços, né, Isaac estava ali com toda a paciência e perseverança no Senhor, estava ali com paciência e conseguiu ali se estabelecer naquele lugar, né, em paz, e Deus o abençoou. E também a gente viu que ele era casado, né, com uma prima, né, com Rebeca. A gente viu que Abraão teve todo o cuidado de escolher, né, mandar ali aquele seu servo, né, escolher dentre a sua família ali, mandou ali naquela terra onde estava a sua família, escolher uma noiva para o seu filho, né, escolher uma esposa para o seu filho Isaac, com a preocupação de deixá-lo daí dentro da família, não casar com aqueles povos pagãos ali onde eles habitavam, né. E ali a jovem escolhida ali, né, aquele servo faz um propósito com Deus para escolher a pessoa que fosse da vontade de Deus, né? E foi Rebeca a escolhida, né? E Rebeca casa-se com Isaac, né? E a gente vai ver na lição de hoje, né? A gente já viu um pouco na lição passada, que Rebeca era estéril, assim como a sua sogra, Sara, a mãe de Isaac, também era. E a gente vê ali as dificuldades humanas aparecendo para se fazer o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. Mas Deus, na sua onipotência, né, ele transforma o impossível no possível. Então, assim como Sara era estéril, né, também Rebeca era estéril. Né? Então, a lição de hoje a gente vai estudar sobre, né, essa gravidez dessa mulher estéril, o nome de Rebeca, né? E sobre esses dois filhos, né? Ela teve uma gravidez de gêmeos, né? Ela teve gêmeos que foram a Jacó e Esaú, né? Então a lição de hoje tem o título, Jacó e Esaú, irmãos em conflito, né? O textuário diz assim: duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 27 e 23. Verdade prática: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 27, de 1 ao 5, e 41 ao 44, também do capítulo 27. Vamos fazer essa leitura. Diz assim o texto sagrado: e aconteceu que, como Isaac envelheceu, os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. E aborreceu Esaú, 41, e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com o que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciados
a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se a matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Então, aqui o texto base, que iremos abordar esse estudo da lição de hoje. A nossa introdução já diz o seguinte: nesta lição, veremos que a família de Isaac estava dividida. Isaac tinha como seu filho predileto, tinha Esaú como seu filho predileto, talvez por ser o primogênito. Já Rebeca demonstrava amar e identificar-se mais com Jacó, o mais moço. Tal predileção só trouxe prejuízos para a família e principalmente para Rebeca, que morreu sem poder ver novamente o seu filho preferido. A predileção dos pais trouxe insegurança para os filhos e instalou um grande conflito em toda a família. Então aqui a gente já vê, assim como no lar, na casa de Abraão, houve conflitos familiares, divisões, aqui também na família de Isaac, seu filho, a gente vai ver também a mesma coisa. O episódio lá de Abraão foi a questão de Agar, Agar, aquela serva egípcia, pela qual Sara deu por mulher ali a Abraão, tentando dar aquela ajudinha a Deus para que tivesse filho, suscitar filhos, que era uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E a gente vê que logo naquela gravidez já houve aquele conflito das duas mulheres. Agar começou a menosprezar a Sara, sua senhora, e Sara vai até Abraão e começa a conflitar com ele sobre aquela causa, E aconteceu por duas vezes que Agar foi despedida, A primeira, ela ainda grávida, foi despedida pelo conflito com Sara, Mas o Senhor ali aparece a ela no deserto, manda ela retornar, pedir perdão à sua senhora, e ela assim fez, Mas ao nascer, aí Ismael nasce, ali o primogênito de nascimento, de Abraão, nasce, e logo depois, quando Deus cumpre a promessa ali em Sara, que nasce Isaac, ali há um conflito agora dos filhos. Ismael, o filho mais velho, filho da egípcia, ele começa a ter um conflito com seu irmão Isaac, menosprezando, xingando, e ali não deu muito certo também. Sara vai novamente a Abraão e pede que ele resolva aquela situação, mandando aquela mulher e seu filho embora. E Abraão, orientado por Deus orienta que ele obedeça ali a sua mulher, que iria cuidar do seu filho Ismael, que não se preocupasse, que iria cuidar dele. E ele o despediu, e aquela egípcia saiu com seu filho. Essa história a gente já estudou em lições anteriores. Mas agora a gente vê se repetir um conflito, uma divisão dentro da família de Isaac. Agora, entre os filhos. E os pais também estavam divididos no seu carinho, na sua manifestação de carinho, com seus filhos, optando cada um por um. Isso é o que a gente vai estudar. E diz aqui na introdução que isso trouxe grandes prejuízos para todos. Ali todos tiveram sua parcela de erro, todos erraram e todos tiveram seus prejuízos. Todos tiveram seus prejuízos. O tópico 1, a gente já entrando aqui nos tópicos da lição, a gente vai estudar 3 tópicos, tópico 1, tópico 2 e tópico 3. O tópico 1 tem o título Os Filhos de Isaac, A gente vai começar estudando pelos filhos. Quem eram os filhos, como se deu esse nascimento dos filhos de Isaac. O subtópico 1 diz: Isaac ora por um filho. Como Sara, Rebeca também era estéril. Pai e filho foram igualmente provados quanto à promessa de que seria um pai de multidões. Isaac era um homem de fé e suplicou ao Senhor por um filho.
Ele, assim sendo como seu pai, tinha um relacionamento com Deus e não orava somente nos momentos de aflição e dor. Certamente percebeu que ser pai, no seu caso, não seria algo natural, e sim uma ação extraordinária, um ato sobrenatural de Deus. Então ele orou insistentemente, até que o Senhor decide conceder-lhe filhos, cumprindo a promessa que foi feita a seu pai e a ele. O nascimento de Esaú e Jacó foi uma resposta à oração e à fé de Isaac. Então Isaac cresceu no lar e já sabia da história que sua mãe, seu nascimento já era um milagre, né? Por Sara ser de idade avançada e, além disso, ser estéril. Ele já viu o poder de Deus ali, já conhecia o poder de Deus na sua própria vida. Né? E ele percebe, após o casamento ali, que Rebeca não dava filhos. Né? E ele vê a esterilidade da sua esposa. Né? E ele já havia recebido, a gente viu na lição passada aqui, ele também recebeu a promessa que foi feita a seu pai, que também o alcançou, que ele seria pai de uma grande multidão. Né? E ele, diferentemente ali do que aconteceu com Abraão e Sara, que foram apressadamente e traçaram aquele plano, né, de ter um filho com Agar, né? Ele foi orar. E a gente vê que ele tinha na idade de 40 anos quando casou-se com Rebeca. E ele orou por 20 anos, né? Isaac orou com fé, esperou com paciência no Senhor. 20 anos, quando já estava na idade de 60 anos, né, Deus respondeu a sua oração. E Rebeca, que era estéril ali, após 20 anos de oração do seu esposo, ela engravida. Né? E diz aqui o finalzinho do subtópico, que diz que o nascimento de Esaú e Jacó foi uma resposta à oração e à fé de Isaac. Então, Isaac era um homem de oração, né? Um homem de oração, né? Um homem de obediência. A gente viu que ele era obediente, né? Ali naquele acontecimento ali, né? do Moriá, do Monte Moriá, onde Deus ali, né? Requer, né? Ele em sacrifício, né? Pedindo a seu pai Abraão, e ele ali prontamente em obediência a seu pai ali deita no altar. Então ele era um homem obediente, fiel, né? Sua fidelidade e também de oração. E ele ora constantemente para que sua esposa, né, engravidasse. E Deus ouve a sua oração, ouviu sua oração e respondeu, e Rebeca engravidou, né? Que é o subtópico 2, que tem como título Rebeca fica grávida. Deus atendeu às orações de Isaac, e Rebeca foi curada da sua infertilidade. Ela logo percebeu que sua gravidez era diferente, pois os bebês lutavam em seu ventre. Por isso decidiu consultar o Senhor. Então o Eterno lhe fala: 2 nações há em teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Não era costume o mais velho servir o mais moço. Na cultura judaica do Antigo Testamento, o filho mais velho tinha direito da primogenitura, a precedência sobre o mais novo. Deus, porém, é soberano e acima dos padrões ou costumes culturais. Né? Então, ali, Rebeca fica grávida, ele anota ali, né, aqueles sintomas da gravidez, mas havia algo diferente. Ela percebe que ali há um conflito ali dentro da sua barriga, ali do seu ventre, e ela, sem entender, ela consulta. Você vê ela consultando a Deus, ela tem uma intimidade também com Deus. E ela consulta a Deus perguntando por que era assim, por que estava acontecendo aquilo. E Deus tinha essa comunhão ali com Rebeca. Ele responde, né? E diz que ali ele dá o significado daquele conflito que havia entre, ali na barriga, ali no ventre, no útero de Rebeca. Ele diz: olha, Rebeca, aí são 2 nações, né? Deus, na sua presciência, a gente vê ali a primeira gravidez, né, de gêmeos registrada, né, é a gravidez de Rebeca. Né? E Deus, né, não havia ainda ultrassom, alguma coisa do tipo que detectasse, né,
a gravidez, né, como era, como seria ali dentro do ventre. Mas Deus, como conhecedor, né, de tudo, né, na sua onisciência, ele diz: olha, Rebeca, aí são duas nações que estão em seu ventre, são dois filhos, são gêmeos, são duas nações que irão se conflitar, né? Diz o texto aqui, que ele diz que são dois povos, duas nações, né, que irão se dividir. E o menor servirá, o maior servirá o menor. Né? E diz o texto aqui que não era comum, né? Era o que era comum na época. O filho mais velho tinha uma soberania sobre o mais novo. Né? O filho mais velho tinha direito a essa primogenitura. E essa primogenitura, né, era um direito ao nascimento, né, ao nascer. O mais velho, né, já tinha essa herança por ter nascido primeiro. Né? E ele tinha direito a essa primogenitura. E essa primogenitura lhe dava alguns direitos, né, que seriam alguns, né, exerceria o papel de liderança após a morte do seu pai, né, teria uma porção na herança dobrada, ele teria direito a mais coisas na herança, né, ele teria uma porção dobrada do que seus demais irmãos, e teria esse papel de liderança. Né? Então ele seria ali, ele teria esses privilégios por ser, mas o Senhor, que é soberano, né, e conhecedor, ele já disse, alertou a Rebeca que o menor, ou seja, o mais novo, né, que teria essa primogenitura, ou seja, o mais velho que serviria ao menor, contrariando a lógica humana, porque Deus é soberano e ele contraria a lógica humana. Né? Ele que estabelece todas as coisas, né? Ele muda as estações. Né? Então, Deus alertou. Então, essa foi a gravidez de Rebeca. Aqui a gente vai ver o subtópico 3, o nascimento dos gêmeos. Quando Isaac tinha cerca de 60 anos, então passou-se 20 anos, desde o seu casamento com 40 anos, né? Rebeca deu à luz a 2 filhos gêmeos. Sua gravidez foi uma bênção divina e também um evento singular, pois é a primeira vez na Bíblia que resiste uma gestação de um parto múltiplo. O primeiro bebê, ao nascer, recebeu o nome de Esaú, que significa peludo. Segundo o costume, ele teria o direito à primogenitura. O segundo filho nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, a qual foi dado o nome de Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar. Então, o nascimento dos gêmeos, né, o primeiro, o primogênito, né, foi Esaú. Por que ele recebeu esse nome? Porque ele era ruivo e peludo. Né? Então, o significado de Esaú é este, né? Peludo. Então ele nasce peludo e ruivo. Já o segundo, quando estava havendo o parto ali, o segundo ele nasce agarrado ali, diz que ele nasceu agarrado, segurando o calcanhar do seu irmão. Por isso ele recebeu o nome de Jacó, né? Que o significado é aquele que segura pelo calcanhar. Então, eles receberam esses nomes, né? Então, nascendo os 2 filhos de Isaac, e ali estavam crescendo aqueles filhos, né? A gente vai ver que um dos filhos era mais caseiro, né? O mais novo era mais caseiro, dava mais, gostava de cozinhar, de estar ali na cozinha, de estar ali talvez ao lado da mãe, muito tempo. E o mais velho gostava de caça, né? Esaú gostava de caça, era um homem de caça, e era tudo que o seu pai gostava. Então, justamente a gente vai ver nos tópico 2, sobre essas questões, que diz assim o tópico: Esaú vende sua primogenitura. Subtópico 1 diz: preferência entre os filhos. A predileção dos pais traz sérios prejuízos emocionais para os filhos e a família de um modo geral. Isaac gostava mais de caça e talvez por isso amasse mais a Esaú, que era caçador e seu primogênito. Rebeca amava mais a Jacó, que era mais caseiro e gostava de cozinhar. A atitude de Isaac e Rebeca em relação aos filhos não foi correta. Os pais podem ter mais afinidade com o filho, mas devem demonstrar amor e respeito por todos. A preferência por um dos filhos causa ciúmes, divisão, problemas com a autoestima e disfunção
familiar. Então aqui a gente vê que, por um dos filhos, os filhos ter mais afinidade com as coisas que o pai gostava ou com a mãe, aquele pai gostava mais e demonstrava mais gostar de um filho do que outro. E diz o texto, que traz prejuízos, traz divisão dentro da sua família. Então, quando o pai, demonstra mais amor, demonstra mais carinho por um filho, os outros, vai se criar um conflito entre os filhos, e até entre o filho e o pai, porque ele vê que o pai está demonstrando mais amor por um do que por outro, ou a mãe. Então a gente vê ali, naquela família ali, começando as divisões por essa predileção de um dos filhos. Então, Esaú, por gostar mais de caça, por ser um mais do campo, Isaac começa ali, cria uma afinidade maior por ele, começa a demonstrar mais amor por ele. E Rebeca já tinha um carinho todo especial por seu filho mais novo, Jacó, por ele estar mais presente no lar, ser uma pessoa mais caseira, gostar de cozinhar. E diz aqui o texto que isso não deve ser feito. Os pais, por mais que tenham uma afinidade com um dos filhos, devem demonstrar carinho, amor, respeito por todos de igual maneira. Então, para evitar esses conflitos dentro do seu próprio lar. Subtópico 2 diz: o valor da primogenitura. Nos tempos do Antigo Testamento, o filho primogênito desfrutava de direitos que os outros não tinham. Não podemos nos esquecer de que Deus requereu dos primogênitos para si, quando mandou uma das pragas no Egito. Era um direito do primogênito exercer liderança espiritual e familiar. Ele também recebia uma porção dupla da herança. Então, aqui qual era o valor? Então, naquela época, se havia esse direito dessa primogenitura, como eu já falei. O primogênito, o filho mais velho, ele exercia aquele papel de líder. Quando seu pai morria, ele fazia o papel de pai. Ele era o líder do lar. E não só isso, mas ele também era o líder espiritual, e também tinha o direito em uma porção dobrada, uma porção maior da herança. Então era esse o valor, tanto material como espiritual. Essa primogenitura tinha direitos não só materiais, mas também espirituais. Então Esaú que tinha esse direito, por ter nascido primeiro. Então ele era o primogênito, ele tinha por direito essa primogenitura. Mas a gente vai ver aqui no subtópico 3 que Esaú vendeu esse direito, que era o da primogenitura. Diz assim o texto: Jacó preparou espertamente um prato saboroso. Quando seu irmão chega exausto do campo, pede que ele deixe comer. Então Jacó diz que ele só poderia comer do ensopado se lhe vendesse sua primogenitura. Esaú, com muita fome, não hesita em vender seu direito. Vender o direito de primogenitura por um prato de ensopado demonstrou quão pouco ele valorizava esse direito. Na verdade, uma bênção de Deus que garantia as promessas do concerto com o Senhor, do Senhor com Abraão. Tudo indica que Esaú não tinha consciência do valor da sua primogenitura. Ele não valorizou em termos espirituais e familiares. Agiu de modo imediatista, desprezando um direito que fora estabelecido por Deus. Esaú agiu de modo insensato e preferiu trocar benefícios futuros e duradouros por prazeres momentâneos. No entanto, Jacó reconhecia o valor das bênçãos espirituais, que faziam parte do conceito de Deus. Por isso, as 12 tribos de Israel vieram da família de Jacó. Deus já havia prometido que o menor serviria ao maior. Mas Jacó usou de esperteza e depois de engano para conseguir sua bênção, mostrando que todos cometeram erros graves em sua família. Aprendemos que não existe família perfeita, mas isso não invalida a bênção e o propósito do Senhor para as famílias. Então a gente viu que logo na gravidez, Deus, na sua presciência, na sua onisciência, ele já sabia, ele já conhecia, já sondava aqueles dois homens. Antes dele nascer, Deus já sabia que o menor
né, é quem iria ficar com essa primogenitura, quando ele disse a Rebeca que o maior serviria ao menor. Deus já conhecia. Né? E Esaú não valorizava, né, esse direito que ele tinha da primogenitura, não tinha essa comunhão com o Senhor, ele não tinha nenhum valor espiritual, ele não daria valor a nenhum lado espiritual. Né? E aconteceu que naquele momento em que ele chega ali da caça com muita fome, exausto, cansado, Jacó, né, por valorizar e querer muito essa bênção, né, ele traça um plano, né? Ele traça um plano e faz ali uma comida saborosa, talvez a preferida ali de Esaú, né? E ali ao fazer, seu irmão chega cansado, com muita fome, e pede aquela comida, né? E ele joga ali, né? Ele faz aquela... Ele diz que só daria comida a seu irmão se ele vendesse, trocasse a comida pela primogenitura. Esaú, não demonstrando desvalorização da primogenitura, ele diz: para que vai me servir uma primogenitura se eu estou morrendo de fome? O que eu quero é comida. Então ele valorizou apenas o momentâneo, aquilo que iria saciar aquela fome momentânea, e desprezou o que seria por toda a sua vida, né, que era a primogenitura. E ele vende, né, e come aquela comida ali. Então ali ele entrega ali a sua primogenitura, né, trocou pelo aquele prato ali, para aquela comida, as bênçãos que viriam sobre sua vida, que era o direito a essa primogenitura. O subtópico 3, né, o tópico 3, o último tópico, diz assim: Rebeca induz Jacó ao pecado. Então diz: Isaac manda Esaú preparar um guisado. Isaac já estava com idade avançada e não enxergava mais direito. Ele sabia que morreria em breve. Então ele pede a Esaú, seu filho querido, que ele prepare uma comida saborosa. Depois de comer, Isaac pretendia abençoar Esaú antes da sua morte, pois não queria perder mais tempo. Rebeca escuta a conversa do pai com o filho e elabora um plano mentiroso para que seu filho amado recebesse a bênção do pai no lugar do irmão. Rebeca não teve nenhum pudor em induzir o filho a mentir e enganar o seu próprio marido e pai de seus filhos. Ela pagou um preço muito alto com sua atitude, pois seu filho teve que fugir de casa e ela nunca mais o veria novamente. Então, Isaac foi ficando velho, já não enxergava mais, já estava ali cego, não enxergava mais. E ele sabia que a qualquer momento poderia morrer. E ele chama o seu filho mais velho, seu filho Esaú, e diz que ele prepare uma comida, né, da sua preferência, que iria o abençoar antes da sua morte. Né? Então, além do direito à primogenitura, também teria aquela bênção do pai. Né? Então, Isaac iria abençoar o seu filho mais velho. Né? E ao planejar isso, ao falar para seu filho, a sua esposa escuta. Né? Rebeca escuta ali Isaac, né, mandando aquele filho mais velho preparar aquela comida, queria abençoar, e corre até o filho mais novo, o predileto dela, e conta, né, que seu pai iria abençoar, e traça um plano. O plano foi todo de Rebeca. Rebeca traça aquele plano, manda Jacó preparar o guisado e enganar, diz: olha, seu pai não enxerga, ele não vai conhecer. E Jacó, por diversas vezes, tentou hesitar, né? Tentou porque ele tinha medo, né? Ele tinha medo da maldição. Em vez de bênção, ele sabia, ele conhecia, né, toda a história. Ele sabia que desde de seu avô, Abraão, Deus tinha dito que abençoados seriam os que eles abençoassem, amaldiçoado, né? A maldição viria sobre aqueles que ficassem em oposição a eles, né? E Jacó temeu, né? Disse: olha, minha mãe, eu não posso, porque meu pai vai conhecer, ele vai conhecer esse plano, ele vai pegar e não vai dar certo. E ela disse: não se preocupe, vai dar certo, que as maldições venham sobre mim, porque eu que estou nesse negócio, eu quero que você seja abençoado, né? Receba a bênção do seu pai. E ele disse: mas ele não enxerga bem, mas ele vai conhecer, ele vai conhecer que meu irmão é peludo, ele vai me tocar, e vai conhecer, e vai, em vez de bênção, vai me trazer maldição. Mas ele não teve forças e cedeu à tentação ali
da sua mãe, né? Aquele plano da sua mãe. Né? E diz aqui o plano de Rebeca. Rebeca arquitetou um plano desonesto para mudar a situação. Com astúcia, ela chamou a Jacó e lhe disse que ouviria de seu pai, ouvira de seu pai, pedir a Esaú que fizesse um guisado saboroso, que ele comesse e o abençoasse. Rebeca pede a Jacó que ele vá em busca de de bons cabritos e diz a ele que ela vai fazer um guisado saboroso para o seu esposo, como ele gostava. Diz a Jacó que ele teria somente que levá-la até seu pai. Então Jacó diz a sua mãe que o plano não daria certo, porque seu irmão Esaú era peludo e ele liso. Ele sabia que seu pai iria apalpá-lo e que enganá-lo não seria tão fácil. A princípio, Jacó resistiu ao mau conselho da mãe. Resistiu ao conselho da mãe, mas acabou cedendo ao seu plano carnal, que haveria trazer tantas consequências mais para si como para sua família. Isaac foi enganado e abençoou Jacó, mas a trama enganosa foi descoberta. Esaú ficou revoltado e angustiado ao ponto de querer matá-lo. Esse triste episódio nos mostra que a predileção, a mentira e o engano prejudicam o relacionamento familiar. Então aqui Rebeca, né, manda ele fazer, diz que não se preocupasse, que iria dar certo, e ele ali coloca ali aquelas peles dos animais, né, sobre seu corpo, para parecer pelos, né, para parecer com Esaú, e vai até seu pai, diz aqui, meu pai, a comida que você preparou, e mandou que eu preparasse para receber a bênção. Isaac, mesmo cego, ele conheceu que a voz não era a voz de Esaú. Né? E ele cheira ali pelo cheiro, ele disse, olha, a voz não é de Esaú, é de Isaac, é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú, porque ele estava com as vestes, as roupas que a sua mãe pegou, as roupas de Esaú. E ele também pede para tocá-lo, aí ele toca e vê que o braço é peludo. Ele disse, eu não estou entendendo, a sua voz não é, seu jeito não é o de Esaú, é de Jacó. E ele pergunta por diversas vezes, Jacó mente, né? Confirma, é tu mesmo, Esaú. Ele, sou eu, meu pai. E ele ali, mesmo sem entender, mesmo desconfiando, come aquela comida e o abençoa. Né? Mas, como diz o ditado popular, mentira tem perna curta. Né? E logo após ele sair, receber a bênção, Esaú chega com a comida preparada e quando se apresenta a seu pai diz, ficou revoltado e disse, quem é que veio aqui antes? Eu já abençoei, a minha bênção já foi. Né? E Esaú, né, conheceu que tinha sido seu irmão e ficou furioso. Né? Ele que não valorizou a bênção da primogenitura, que vendeu, agora fica revoltado porque sabia que agora não restava ele como uma pessoa materialista, ele viu que agora todas as bênçãos tinham se ido. Né? Tinha vendido a primogenitura e agora tinha perdido, né? Também para seu irmão perder tudo. E ele pede, ele insiste a seu pai, me dá mais uma bênção, você não tem mais nenhuma bênção. E Jacó, né, e Isaac ali diz, né, que não teria mais, não tem mais a bênção era uma só, não tem mais como voltar atrás. Né? E dá uma bênção ali de consolação a ele, uma bênção menor, mas aquilo gerou uma revolta, né, gerou um conflito muito grande, né, um ódio, né, nasceu ali no coração de Esaú, né, ao ponto de desejá-lo, matá-lo. Né? E diz as consequências dos atos de Jacó, o último subtópico, diz assim, o Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus, nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Movido pela ansiedade e pela influência materna, preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira. Sua atitude lembrou a precipitação de Sara, quando tentou ajudar o plano divino ao entregar Agar a Abraão. Assim como no caso de Sara, a falta de confiança trouxe consequências dolorosas que marcaram a história. O filho de Isaac enfrentou uma dificuldade após outra, até que por fim admitiu: poucos e maus foram meus dias dos anos da minha vida. Então ali as consequências foram grandes. Um irmão já estava planejando matar outro, né? Esaú disse, é só meu pai morrer, né? Vai passar os dias de luto do meu pai, eu vou matá-lo. E ali houve aquele conflito entre os dois irmãos e precisaram se separar. Rebeca ali, quando soube desse plano de Esaú, avisa para Jacó e manda ele se distanciar, ir para a terra ali do seu irmão, para a casa de Labão, seu irmão, né? E nunca mais o viu. Né?
morreu sem ver o seu filho querido, porque ele teve que ficar distante para não morrer, né? E houve essas consequências, e na vida de Jacó também houve muitas consequências, grandes consequências, né? Ele sofreu muito, né? A gente viu que ele sofreu ali, né? Do seu próprio tio, né? Foi enganado pelo seu próprio tio, ele enganou, mas ele também foi enganado, né? E aí a gente vai estudar em outras lições qual foi esse engano, né? E ele sofreu muito, né? Sofreu muito por consequências, né? Por consequências, até dentro da sua própria família, né? E a gente vai ver que ele também teve ele privilegiou mais um irmão do que um filho do que outros, né? Mas isso aí a gente vai estudar em lições futuras, né? Mas diz a conclusão o seguinte: vimos que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura e sofreu consequências desastrosas, né? Esaú sofreu grandes consequências, né, por não valorizar a sua primogenitura, né? Perdeu as bênçãos, né? Também aprendemos que a predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos também trouxe consequências danosas a toda a família, assim como o plano mentiroso de Rebeca. Também estudamos a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado no agir de Deus na sua vida, tendo usado de engano com seu pai e seu irmão. Jacó passou muitos anos da vida sendo enganado e até que teve um verdadeiro encontro com Deus na sua vida e foi mudada. Então a mentira, né, nunca dá certo, né? Deus é a verdade e ele estabelece que nós andamos na verdade, né? E também a falta de confiança. Ele já havia uma promessa, né? Deus já havia falado a Rebeca que o menor serviria ao maior, era só esperar o momento certo, o momento de Deus agir, mas eles se apressaram, tanto Rebeca, né, naquele plano de mentira, de engano, como também Jacó, né, se apressaram, não confiaram no tempo certo de Deus, né? A promessa foi cumprida porque Deus é fiel para cumprir, mas as consequências ficaram. Então, as consequências dos nossos erros, nós pagamos, né? Cada erro, nós pagamos, né? E aí também fica a lição de nunca privilegiarmos, né, um dos filhos, nunca demonstrarmos mais amor por um do que o outro, que as consequências dentro do lar, dentro da família, são desastrosas, né? Então, essa foi a lição de hoje, né? Que possamos aprender, né, cada vez mais com os acertos, mas também com os erros desses grandes homens de Deus, né, que erraram também, né, mas que todos ali estavam ali na busca, né, para ter ali uma comunhão com o Senhor. Amém.